Estamos chegando ao fim do nosso retiro, esse retiro que começa na sexta e hoje, neste sábado santo, ele termina. Um sábado muito especial, um sábado onde nós pedimos Jesus ressuscite e faça brilhar a sua glória sobre o Brasil, faça brilhar a sua glória sobre a nossa região, sobre Maringá, sobre o estado do Paraná, sobre todos os estados da União, para que nós possamos ver a sua glória, as pessoas possam bater no coração e aceitarem a sua salvação, reconhecerem que precisamos nos voltar uns aos outros e pormos em marcha um caminho de amor, de solidariedade, de compaixão e que esta epidemia se afaste de nós, que este vírus não tenha poder sobre as nossas vidas, que os cientistas descubram remédios que não nos façam ter tanto medo de ficar numa UTI, que surjam as vacinas e que tudo que é mal se afaste de nós. Mas principalmente que nós tenhamos o olhar para o amanhã, o olhar para a vida eterna, porque males virão outros, lutas virão outras, vivemos muitas causas para a dor, acidentes, outras enfermidades, estresse, problemas de ordem psíquica. Então são muitas coisas que nos assolam e nós pedimos a Jesus que nos liberte. Mais ainda que nós estejamos prontos para viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de alegria. Ontem a gente pôde fazer uma retrospectiva logo de manhã às 9 horas, depois passamos pelo dia com várias coisas que a gente foi postando para você acompanhar e às 18 horas eu pude falar um pouquinho com você sobre o hoje de Deus, sobre o seu mistério de salvação. Não podia ser diferente hoje para poder vivenciar aquilo que é o final do tríduo pascal, aquilo que trata exatamente da ressurreição dos mortos, de que os mortos não ficarão nos sepulcros. Vale lembrar que na hora da morte de Jesus, São João já cita que viram pelas ruas muitos mortos andando, que haviam saído dos seus sepulcros. Imagine que coisa, que quadro extraordinário, que tenham sido 10, que tenham sido 15, que tenham sido 100. A terra tremeu, tudo, todos os valores, toda a estrutura perdeu o sentido, porque sem Jesus não há solidez, não há firmeza, não há como nós nos sentirmos seguros. Se você não tem Jesus na sua vida, Jesus, o nosso Salvador, que é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, você não tem segurança nenhuma para enfrentar. Você olha para os desafios, você olha para o futuro, você olha para as dificuldades econômicas e você pode acabar ficando vacilante, sofrendo, sendo que quem tem Jesus se sente seguro em todas as circunstâncias. Eu até brincava esses dias, lembrando de um documentário que aconteceu no início da era industrial, já nos Estados Unidos, onde uma grande indústria de manufatura que utilizava muitos e muitos funcionários acaba empregando um imigrante. Naquele tempo, então, mais difícil ainda era aceitar os imigrantes, era aceitar que pessoas que não eram naturais lá dos Estados Unidos pudessem dirigir alguma empresa. E ele foi colocado para trabalhar, como ele conseguia fazer uma boa produção, acabou se tornando chefe de um grupo de pessoas, mulheres e homens, que faziam o trabalho da manufatura. Ele sempre cuidadoso, verificando, acompanhando, e um dia ele foi chamado pelo superior lá, foi todo preocupado porque já sofria muita discriminação, evidentemente por causa da situação de ser um imigrante no país. E aí entraram os seus dois chefes, o chefe imediato e um chefe que era um superior geral, uma espécie de CEO da empresa, e ele diz assim: olha, nós vamos ter uma mudança na empresa, estou assumindo um novo desafio, o nosso chefe vai passar a ficar no meu lugar e eu quero escolher o chefe de produção geral.
Então eu peguei todos os subchefes, os que cuidavam de pequenos grupos, todos eles, e vou fazer aqui uma entrevista e vou escolher entre eles um para se tornar o dirigente de todos. E aí eles conversou, se entendia o serviço, qual seria o serviço, como é que seriam as coisas, como é que era o relacionamento, etc, e tudo certinho. Ouviu tudo e no final ele disse assim, olha, eu precisava do seguinte, quem assumir essa função vai ter que nos ajudar numa situação do estoque. Acontece que chegam 7 peças e a gente vai ter que declarar que só chegou 5 peças, porque eu preciso de um reforço e eu não posso contabilizar essas 2 peças, eu vou ter que fazer isso escondido para que a gente possa ter a mesma produtividade. Você topa? E ele ficou parado olhando. E aí então o chefe disse, olha, vai para casa e pensa direito, amanhã você me traz a resposta. Chegou em casa, ele falou com a mulher, eles tinham um pequeno grupinho de oração, e aí ele partilhou isso e chorou e falou, mas meu Deus, eu vou ter que fazer vou ter que dizer que recebi menos produto do que eu recebi, vou criar um falso estoque, isso está errado, isso não é honesto, isso não é correto. E aí ele falou assim, mas se eu não fizer isso, eu vou perder meu emprego, porque eles não só não vão me colocar nesse cargo, como vão me mandar embora. E aí eu vou ficar sem ter como sustentar a minha família. Eu que já sou imigrante, tenho tanta dificuldade, como é que eu vou fazer para enfrentar isso? E eu não estou roubando nada, eu só vou fazer o que já vinha sendo feito, de acordo com o chefe me mandou fazer. Isso é um problema da empresa, como é que eles estão fazendo isso, por que estão escondendo esses produtos, por que isso não está entrando na contabilidade? Acho que não é isso. E eles rezaram e ele chorou. Chegou no dia seguinte, ele vestiu, foi de terno, nunca tinha ido de terno, foi de terno e tal. Ele entrou, acompanhou o serviço por um tempo e entrou na sala quando foi chamado da gerência. E a gerência, os 2 gerentes falaram, e aí, qual é a sua resposta? Ele olhou e disse assim, eu tenho muito prazer ter trabalhado nessa empresa, essa empresa foi muito importante para a minha vida, me ajudou na hora que eu não tinha o que dar de comer para minha mulher, para meus filhos, mas eu não posso aceitar esse cargo, porque é errado, e eu não vou fazer uma coisa errada, eu não vou fazer uma coisa escondida, eu não vou poder fazer um desvio, nem que não fique para mim, sinto muito, eu não posso aceitar isso, vocês escolham outra pessoa, eu entendo se tiverem que me mandar embora. E ele se levantou, estendeu a mão para sair. E quando ele estendeu a mão, o chefe geral lhe pegou a mão e disse, o cargo é seu. De todos os que nós chamamos aqui, você foi o único que aceitou ser totalmente honesto. O teste era exatamente descobrir quem daquelas pessoas era capaz de abrir mão de uma vantagem, de um salário melhor, de um cargo melhor, mas de fazer o que era correto. E aí então o chefe diz, nosso maior medo não era o serviço, é termos aqui alguém que pudesse fazer atos que escondessem a transparência da empresa e nós pudéssemos acabar sendo roubados. Por isso, o nosso teste era quem aceita não ser enganado. Quem aceita não enganar. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês para mostrar que quando a gente tem uma experiência com Jesus de verdade, e a gente sabe que Ele vai estar conosco porque Ele não permaneceu preso num sepulcro, mas ressuscitou dos mortos, nós podemos seguir com a honestidade do Evangelho, que é muito mais do que a honestidade do mundo, que é muito mais do que só os valores do mundo, que traz exigências muito mais profundas. Ele, por estar vivo, estará conosco. Queria
aproveitar para essa finalização, compartilhar com vocês esse texto que diz assim, capítulo 21 do livro do Apocalipse. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como a de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralhas grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre as quais estão o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 140 côvados. O anjo media com medida humana. O material de sua muralha é jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como cristal transparente. Nunca vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite. E lhe trarão a glória e os tesouros das nações. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira entrarão, somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja que é uma narrativa que certamente você se cansou de me ouvir e nem conseguiu perceber. 12 pedras preciosas, camadas para nós podermos dizer, ele está falando dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel. Na verdade, nós estamos falando do início do chamado da salvação, quando Deus convoca as 12 tribos e chegamos nos 12 apóstolos, que Jesus os convoca e os envia. De quem ele está falando? Da igreja. Mas não é a igreja o templo, não é a igreja a construção, não é a igreja só a comunidade, é a igreja que se forma na própria presença do Deus poderoso. A ressurreição de Jesus manifesta a gloriosa face que nunca termina da presença de Deus no mundo. Fiz questão de ler esse texto para dizer de que cidade você faz parte, de que nação você é.
E aí eu quero dizer, vivemos um tempo de nacionalismos extremados. Veja, esses tempos atrás, aí a semana passada, um avião com respiradores comprados da Bahia por 40 milhões de reais, parou para abastecer nos Estados Unidos e foi confiscada a carga. Para os americanos, vamos salvar os nossos. Para os chineses, o problema não é meu, recebi o dinheiro, o problema é dos brasileiros, dos baianos mais especificamente. Aos olhos de Deus, quanto vale a vida de um asiático, de um aborígene, de um latino, de um africano, de um norte-americano, de um esquimó? Para Deus são almas imortais, todas elas valem igualmente. Não há fronteiras. Não há fronteiras. Esta pandemia nos leva a sofrer sem fronteiras, o mundo todo. Praticamente, segundo as informações essa semana, pequenas ilhas ainda não têm. Todos os lugares têm algum tipo de pessoa já contagiada. Como eu posso pensar só em mim? Significa que eu não encontrei com um Deus que deu a vida para salvar cada um e ao mesmo tempo todos. É difícil. Eu sei, a gente olha e fala, eu preciso salvar minha pátria. Eu preciso salvar a minha casa, eu preciso salvar meu bairro, eu preciso salvar aqueles que falam a mesma língua que eu. Não se iludam. O Senhor veio ao mundo para fazer com que todos os que acreditam nele e que se entregaram para ele se tornarem um só povo e uma só nação, para morar nesta cidade de ouro, de cristais, de muralhas grossas, formadas por 12 camadas, por 12 alicerces, formadas pela beleza extraordinária de um lugar que não tem noite, que só tem luz, que só tem paz, que só tem bênção, que só tem graça. Esta é a cidade. E é por isso que temos que amar todos. E é por isso que não podemos cair na cilada de esquecermos que Jesus nos fez um só povo. Aliás, essa é a beleza da igreja. Na igreja católica, muito forte isso. Todas as igrejas cristãs têm esse sentimento, mas as católicas têm muito forte isso. Por quê? Porque para nós, aquilo que vai acontecendo pelo mundo, pela fé, importa. Aquela perseguição que matou os missionários na África me incomoda. As pessoas que têm sofrido em qualquer lugar do mundo por causa do Evangelho são meus irmãos, minhas irmãs. Que hoje, Jesus, que é nossa luz, possa te fazer compreender que somos um só povo, uma só nação e queremos o bem para todos, porque assim estaremos nesta cidade, na cidade que desce dos céus a Jerusalém eterna. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou, caminha conosco, nos convida a viver na cidade santa, a Nova Jerusalém.